O Observatório da Sociedade Civil lançou hoje na internet um documentário contra a redução da maioridade penal. O filme diz que a solução não é punir e mostra experiências bem-sucedidas realizadas por ONGs para evitar que jovens da periferia entrem na criminalidade. O documentário se chama É Disso Que Eu Estou Falando e o Observatório pretende usá-lo para debater a questão com toda a sociedade. Porque a comunidade não quer o filho na Fundação Casa, cara. Eles querem uma oportunidade de se desenvolver. 0,01% são os crimes cometidos por menor. Imagina isso. É 0,0. Esse dado de Unicef. Pode olhar. Dirigido por Edgar Bueno, o documentário É Disso Que Eu Tô Falando quer romper com a lógica de que punir é a solução. Tem muito pobre que é a favor da redução, por quê? Porque vê Datena, porque vê Resendes da vida e acham que prender é a solução. Então assim, a gente quer conquistar mentes e corações mudando essa visão punitivista. O filme traz entrevistas com profissionais de 5 organizações sociais que atuam com crianças e adolescentes nas periferias de São Paulo. Esses meninos só são vistos quando eles cometem um ato infracional, que até então é todo mundo invisível. As pessoas passam pelas calçadas para cima e para baixo, indo e vindo, ninguém nem enxerga. A violência ela é fomentada diariamente, fomentada nos veículos de comunicação, né? E não é só a violência do cara que chegou e sacou uma arma, mas é a violência de você ficar 7 meses para conseguir uma consulta, é a violência de você demorar 3 horas para chegar no seu trabalho. Por exemplo, a cultura, né? Às vezes ela fica tão distante e que você cresce achando que isso não é um direito seu. Então a gente batalha para que esses direitos sejam exercidos, né? Mais do que garantidos, mas que as pessoas possam exercer o seu direito de serem o que elas são. O documentário mostra como os projetos de arte, cultura e educação realizados pelas organizações são eficientes na prevenção da criminalidade e na recuperação de jovens em conflito com a lei. São mais bem-sucedidas e mais baratas do que experiências, do que a proposta de reclusão, né? Ou seja, na Fundação Casa, seja no sistema prisional efetivo. As taxas de reincidência dos jovens em medidas socioeducativas são muito menores. Todos concordam. O Estatuto da Criança e do Adolescente é ótimo. Pena que não seja totalmente aplicado. É uma lei perfeita, né? Pensada. Às vezes põe essa mania que o Brasil tem, às vezes, de ter as coisas, do que foi trazer para cá, sem preparar as pessoas para aquilo. Eu vejo o grande problema nosso com o ECA foi isso. Não estávamos prontos para uma lei tão avançada. Se o Estatuto funcionasse de verdade, a gente teria um outro panorama, né? Uma outra perspectiva, teria uma perspectiva de futuro. A ideia do documentário é conseguir, principalmente, falar com quem está em dúvida. A gente tem que tentar, de alguma forma, levar esse outro lado, para que mais e mais pessoas vejam esse outro lado e possam formular uma opinião diferente. Mostrar ações como a Pombas Urbanas, a Casa do Zezinho, que estão há 20, 30 anos aí, trabalhando com jovens em medidas socioeducativas, de forma lúdica, de forma positiva, né? É disso que a gente está falando, é essa a mensagem que o filme quer passar. Não adianta punir, não adianta prender, é educar, é ensinar, é dar oportunidade. O documentário aborda uma questão muito importante, que é o papel da arte e da cultura como fator de inclusão social. E para falar um pouco mais sobre esse papel, quem está aqui no estúdio é o Ariel de Castro Alves, estudioso na questão dos direitos das crianças e dos adolescentes. Boa noite, Ariel. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal. Boa noite a você, a todos os telespectadores da TVT. É um prazer falar com vocês. O prazer é nosso. Ariel, pela sua experiência, como que você avalia a cultura e a arte como fatores de inclusão social e de prevenção da criminalidade? São fundamentais. Na verdade, o documentário é feliz em tratar desses temas, porque fica-se muito na questão da repressão, Sim. na questão do encarceramento, e quase não se fala do porquê que esses jovens partiram para o mundo da criminalidade. São fatores que envolvem a família, que envolvem a sociedade, que envolvem o Estado. Então, eu sempre digo nas palestras sobre a redução da maioridade, e por vários momentos no ano passado fui chamado pelos deputados para
debater o assunto na Câmara dos Deputados, o crime só inclui quando o Estado e a sociedade excluem. Então, a partir do momento que esses jovens não têm uma escola de boa qualidade ou são excluídos dela, a partir do momento que eles não têm um atendimento na área de saúde, quando são dependentes de drogas, quando não são inseridos em programas de assistência social e também atividades culturais, esportivas, de lazer, nós temos a ida desses jovens para o mundo do crime e depois para recuperar é muito mais difícil a partir do momento que ingressou na criminalidade. E certamente não recuperaremos se colocarmos num sistema prisional falido com 70% de reincidência, enquanto em unidades de internação nós temos em torno de 30% de reincidência e poderia ser muito melhor se os estados, como o caso também de São Paulo, cumprissem adequadamente os parâmetros estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente nessas medidas socioeducativas. Inclusive, uma entrevistada no documentário, ela fala que os jovens são invisíveis até o momento em que eles cometem alguma infração. Você acredita nessa invisibilidade? Você acredita nisso? Sim, ela resumiu muito bem. Na verdade, nós não lembramos dessas crianças no dia que faltou alimentação, no dia em que não tiveram uma escola de qualidade, no dia que a criança presenciou a mãe apanhando do pai, ou o pai chegando embriagado em casa e batendo em todos os membros da família, no dia que não foi paga a pensão alimentícia. Então, geralmente não se lembra das crianças quando elas são vítimas de violência, de omissões, de violações de direitos. Só no ano passado, o Disque 100 verificou aí mais de 120 mil denúncias de violações aos direitos da criança. Muitas vezes esses casos são invisíveis e daí só se lembra quando o jovem aparece com uma arma na mão no farol, quando ele se envolve num crime e passa a se fazer um sensacionalismo, uma estigmatização que faz com que esse jovem se afunde ainda mais no mundo da criminalidade. É verdade. O documentário também cita o papel dos meios de comunicação, que reforçam esse estereótipo dos jovens infratores. Inclusive, o procurador Pedro Antônio Machado, do Ministério Público Federal, ele quer que a TV Record se retrate, informe que não concorda com o apresentador Marcelo Rezende, que ao vivo incitou a violência numa transmissão de uma perseguição policial que terminou com um agente da Rucam atirando em 2 homens. Então, esses programas policialescos que divulgam, de certo tipo, um estereótipo desses jovens, certo? Além disso, esses programas muitas vezes pregam a violência, pregam o linchamento. Teve um caso de uma jovem, por exemplo, que morreu indo com um namorado no motel aqui em São Bernardo e que um desses programas de televisão tratou como se ela fosse uma mulher que estaria atrás de sexo e por isso foi morta. Uma situação completamente absurda. Então, são abutres da violência. O Uruguai tomou uma medida importante que reduziu a criminalidade. Proibiu que esses programas de televisão fossem veiculados. Acho que o Brasil poderia caminhar no mesmo sentido, que certamente diminuiria a criminalidade. Já presenciei muito jovem no sistema prisional entrando aplaudido porque no dia anterior ele passou nesses programas de final de tarde. Então, eles acabam estimulando a violência, até porque muitos jovens só vão sair da invisibilidade aparecendo como criminosos nesses programas de televisão. E não é isso que nós queremos para a nossa juventude. Nós queremos que os jovens apareçam como artistas, apareçam como esportistas, apareçam como pessoas que têm uma intervenção social importante para o Brasil. Só para finalizar, fala para a gente sobre o ECA. Como ele é um estatuto bastante avançado, mas às vezes falha na prática, né? O que você acha que deveria acontecer para que ele fosse melhor utilizado, o ECA? A matéria que entrevistou vários educadores, ela fala exatamente disso, né? Que o estatuto ele traz todos os instrumentos necessários para garantirmos os direitos das crianças e adolescentes, mas ainda tem uma distância muito grande entre a lei e entre a prática. Então, isso requer um maior investimento do poder público, da sociedade e também que as pessoas estejam mais conhecedoras desses direitos da criança e do adolescente, inclusive do papel dos conselhos tutelares, da importância de se denunciar os casos e também que as famílias precisam ser apoiadas por programas de apoio social, porque para que tenhamos uma criança com seus direitos garantidos, nós precisamos também atender as suas famílias. Em relação
a redução da maioridade penal, o Congresso Nacional volta amanhã do recesso. Qual a expectativa em relação à redução da maioridade penal? Essa é a pauta prioritária do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, né? Que ele quer punir os infratores adolescentes, mas está se mostrando que ele é o maior infrator que nós temos no país. Mas, de qualquer forma, ele é um mau exemplo até para a nossa juventude. E essa pauta agora foi para o Senado, porque foi aprovada na Câmara dos Deputados no ano passado. Na verdade, ainda ela vai ser votada em segundo turno e depois vai para o Senado Federal. A gente fica aguardando o que vai acontecer nesse ano, então, em relação à redução da maioridade essa penal. vai ser uma pauta forte, né? Na verdade, só corrigindo, já foi aprovada em 2 turnos na Câmara, Sim, agora já está Senado, no Senado Federal. Vai começar a discussão no Senado, na verdade. Exatamente, né? As comissões do Senado Federal vão debater a questão da maioridade penal e ela deve ser votada aí no plenário do Senado ainda esse ano. Mas nós certamente estaremos aí acompanhando, entendemos que os senadores têm uma maturidade maior com relação a essas discussões e é mais difícil que o Senado aprove, diferentemente da Câmara dos Deputados. É a nossa expectativa também. Obrigada, Ariel, pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos todos. Obrigado a vocês.